Bom dia, queridos. Manhã de segunda-feira e nós retomamos as devocionais depois de uma semana aí acometido de uma variante gripal e uma garganta infeccionada. Estamos voltando hoje ainda com a garganta um pouquinho complicada ainda, mas graças a Deus já sendo possível gravar. Quero primeiramente agradecer as orações de todos, o carinho, o cuidado, porque recebi muitas mensagens de pessoas que estavam orando, pessoas perguntando, preocupadas com a minha saúde. Então quero agradecer a todos em nome de Jesus, que Deus possa recompensá-los e abençoá-los grandemente. Hoje eu quero pensar com você a respeito do Salmo 46, verso 10, que diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre toda a terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta o teu coração. A grande pergunta que eu quero te fazer nesta manhã é: como está o teu coração em relação a tudo aquilo que você está vivendo? Estamos vivendo dias de muita inquietação, muita perturbação, muita incerteza, muita insegurança. E muitas pessoas estão aflitas, angustiadas, preocupadas, desanimadas, se sentindo desamparadas, se sentindo abandonadas e etc. A gente normalmente ouve as pessoas falando assim: calma, inspira, respira, inspira, calma, vai dar tudo certo, é assim mesmo. E o texto desta manhã está falando exatamente a mesma coisa, só de uma outra forma. Deus está dizendo para você: olha, aquieta o teu coração, descansa em mim. Porque muitas pessoas estão vindo até a presença de Deus de uma forma tão agitada, tão angustiada, tão preocupada, que não consegue nem falar com Deus o que precisa ser dito. De tão angustiadas e ansiosas e preocupadas que estão. É quase que um princípio de surto. E elas chegam à presença de Deus querendo que Deus resolva os seus problemas, e elas chegam quase que surtadas, mas não conseguem ouvir a voz de Deus. Elas estão tão angustiadas, tão preocupadas, tão nervosas, tão ansiosas, que elas dão ouvido simplesmente às vozes que estão gritando dentro de sua cabeça, dentro do seu coração, ou vozes que estão gritando à sua volta, mas não conseguem ouvir a voz de Deus. Estão tão envolvidas com as coisas deste mundo, tão envolvidas com as coisas desta terra, tão mergulhadas em tudo isso, nos problemas, nas lutas, nos pensamentos, nas preocupações, nas angústias, que têm dificuldade de ouvir a Deus, que têm dificuldade de entender a voz de Deus. Algumas acham que Deus não está falando mais com ela, mas na verdade é que ela não consegue já, em meio a tantas vozes que ela ouve, ouvir e identificar a voz de Deus. E por isso ela pensa que Deus a deixou, que Deus a abandonou em meio aos seus problemas, às suas lutas, às suas dificuldades, quando na verdade é ela que já não consegue mais identificar a voz de Deus em meio a tantas vozes que gritam diariamente nos seus ouvidos. E com isso, essas pessoas estão se esquecendo que Deus continua no controle de todas as coisas. Deus continua sendo Deus. Deus não mudou, Deus continua agindo da mesma forma e operando da mesma forma. O grande problema é que nós não paramos para ouvir a Deus. Então o texto, o salmista está falando assim: aquietai-vos, aquieta o teu coração. Deus usa o salmista para falar assim: ó, você precisa se acalmar e me ouvir. Você precisa se acalmar, porque senão você não vai ouvir a minha voz. Você precisa se acalmar, porque senão você não vai entender a direção que eu quero dar para a tua vida. Você precisa se acalmar, porque senão você não vai compreender que eu já estou agindo na tua vida e você não está percebendo. Então aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, é o que o texto está dizendo.
Deus está nos alertando, ó, fique calmo, aquieta o teu coração, eu continuo sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Agora, para você ouvir a voz de Deus, você precisa acalmar o teu coração, você precisa aquietar-se na presença de Deus, você precisa reconhecer que Ele é Deus e que Ele não te deixou e não te abandonou, mesmo que seja tudo complicado, tudo pareça que não, que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu. Ele não te esqueceu. Respire, ainda que for necessário respirar e inspirar umas 100 vezes, mas aquieta o teu coração, porque Deus continua no controle. Deus continua sendo Deus das nossas vidas, e você precisa entender isso. Então, aquieta o teu coração. Deus é poderoso para fazer qualquer coisa na minha e na sua vida. Nós não podemos parar diante das circunstâncias, nos entregarmos, nos rendermos. Nós precisamos exercer fé neste momento e confiar que Deus está nos ouvindo, está no controle de todas as coisas, e Ele está de fato. Muitos estão perdendo oportunidades tremendas porque não conseguem se aquietar na presença de Deus, porque não conseguem parar para ouvir a Deus. Muitas pessoas continuam ainda mergulhadas em suas dores, em suas angústias, em seus problemas, porque ainda não conseguem parar para ouvir Deus. E o texto nesta manhã do salmista é Deus falando: aquietai e sabei que eu sou Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você que me ouve nesta manhã, independente do seu problema, diz: mas o senhor não sabe o tamanho do meu problema, a luta que eu venho enfrentando. Não precisa eu saber, Deus sabe. E Deus é infinitamente maior que qualquer uma dessas situações. Você precisa crer nisso. Olha o que ele fala para o salmista: aquietar e saber que eu sou Deus. Ele vai te abençoar, Ele vai te livrar, Ele vai te ajudar, mas você precisa aquietar o teu coração e começar a ouvir o que Ele está te dizendo e obedecer o que Ele está te dizendo. Aí as coisas vão mudar. Compreenda, entenda e pratique isso na tua vida, e o resto, tenha certeza, Deus vai fazer. Pai, obrigado por esta manhã, por poder retomar as devocionais, por poder novamente estar compartilhando a tua palavra com os meus irmãos, e que nesta manhã o Senhor venha abençoar a vida de cada um deles, que onde quer que esta devocional chegar nesta manhã, ó Deus, que a tua presença chegue também, que o teu socorro chegue também, que o teu livramento chegue também, que a resposta do Senhor chegue também. Assim eu oro pela vida de cada um deles, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus, e te dê uma semana poderosa, maravilhosa, em nome de Jesus.